Hello pessoas, mais um vídeo e hoje o vídeo é sobre maternidade. A minha filha está com dificuldades na escola. E agora? Eu achei que eu não fosse passar por essa fase. Porque eu sempre imaginei que a minha filha fosse muito inteligente, que ela fosse se dar muito bem na escola, porque desde criança ela é super sociável, super dada. E que sonho seria se isso continuasse para sempre, né? Mas não é a realidade, não é a realidade. O que aconteceu foi que depois da pandemia, a Luna ficou um pouco antissociável, ficou com mais vergonha, ficou com insegurança, enfim. E conforme a gente cresce, mais insegura a gente fica, com mais medos, mais traumas e, enfim, nossa história vai se formando e a gente vai guardando um monte de coisa, certo? E agora que estou morando no Peru com a minha filha, o ano passado, eu já falei num vídeo aqui que ano passado eu até que negligenciei um pouco a minha maternidade porque eu não dei tanta atenção assim para ela. Eu não acompanhava, eu não sabia o que ela estava fazendo na escola, o que ela estava aprendendo, eu realmente não fui atrás disso. Até porque as notas da Luna eram sempre A. E a professora, sempre que ela me chamava para uma reunião, ela sempre elogiava a Luna. Porque a Luna é muito justa, porque a Luna, ela aprende muito rápido, porque por mais que ela não fale em sala de aula, ela acerta muitas coisas, ela sabe muita coisa, ela é muito inteligente, enfim, e aí eu não me preocupei. E esse ano, eu falei em um dos vídeos aqui que esse ano eu vou fazer diferente, que eu vou participar mais da vida dela. E aí, o que aconteceu? Ela já tá no Kumon já faz quase 2 meses. Ela tá fazendo matemática agora e faz uns dias que eu tava vendo a avaliação diagnóstica dela de inglês. E ela errou bastante coisa. Eu fiquei bem preocupada, assim, eu vi o que ela errou de verbo to be, de... o que era mesmo? Tinha coisas de prepositions e algumas coisas de that, this. O that e o this ela aprendeu rápido, mas o verbo to be ela ficou bem assim, ela trocava bastante. Então ela colocava you is, she are. Enfim, isso é uma coisa que é regra que a gente aprende lá na escola desde pequeno e é muito decoreba, né? E aí eu fiquei um pouco preocupada. E aí o que eu fiz? Peguei um caderninho aqui em casa. Gente, tá muito calor aqui, tá batendo sol aqui. Tô morrendo de calor. Eu peguei um caderninho aqui em casa e comecei a pesquisar na internet alguns exercícios, atividades, segundo ano. Coloquei segundo ano pra pegar um pouco mais fácil. Verbo to be. E aí peguei algumas opções e comecei a escrever no caderninho pra ela poder fazer depois. Fiz o caderno, que inclusive não está aqui, eu vou buscar, peraí. Voltei. Eu peguei este caderno e eu comecei a fazer resumo para ela. Então, eu coloquei aqui inglês, verbo to be. E eu coloquei tudo que eu coloquei o inglês, traduzi para o português. E aqui eu coloquei o verbo to be de cada um e a tradução de cada um. Depois disso, eu expliquei essa matéria para ela. Depois disso, eu comecei com os exercícios. Esses eu fiz junto com ela. Então, eu coloquei tudo para ela fazer com o verbo to be. Fiz junto com ela. Esse aqui eu fiz junto com ela, que é o verbo to be na negativa. Então, Carl is not my friend. Marge is not fat. My ball is not pink. E aí tudo fui explicando para ela que era para ser no negativo. E aí, beleza. Eu achei que ela tivesse entendido. Até que eu fiz mais exercícios aqui e depois eu coloquei tudo em inglês. Então, o short form, né? A forma menor dela. I am, you are, he is. E a negativa e a interrogativa aqui embaixo. Eu fiz esses exercícios para ela, só que ela pegou e foi fazer sozinha.
E eu não tinha visto, acho que eu fui tomar banho e ela falou, mãe, vou fazer os exercícios. Eu falei, tá bom, vamos ver como ela vai se sair. E aí, ela não tá sabendo ainda, não tá sabendo. Então, Cindy are my best friend. Kate, Peter and Kate is classmates. Alguma coisa ela conseguiu captar. Então, por exemplo, Tiago and Felipe are brothers. Mas eu tô um pouco preocupada porque eu não sei ainda se ela tá chutando ou se ela ainda não captou o sentido da coisa. Mas enfim, por que eu estou falando isso? Porque ontem meu irmão falou uma coisa muito interessante. Eu tava falando no grupo da minha família que eu tava sofrendo bastante para ensinar a aluna no inglês, na matemática e incentivar que ela fale mais espanhol. Incentivar que ela fale mais espanhol tá dando certo, ela tá falando super. Todos os dias ela tá descendo pro pátio pra brincar com uma vizinha nossa aqui. E elas estão brincando de escolinha todos os dias. O que já é um avanço maravilhoso, eu tô adorando. E ela tá ficando lá embaixo sozinha. Então eu desço com ela no elevador, deixo ela lá brincando e depois eu venho e faço as coisas que tem que fazer e depois eu desço pra buscar ela de novo. E aí, ontem eu falei que eu tava sofrendo muito, né, pra ensinar, e o meu irmão falou assim, poxa, mas ela tem 8 anos, é uma criança com menos de 10 anos que tá morando em outro país, que fala português o tempo todo, né, e ao mesmo tempo tem que falar o espanhol, porque eu falo português em casa, na escola ela tem que falar o espanhol, aí quando ela vem pro Brasil fala português, aí volta pro Peru, tem que falar espanhol de novo, e na escola o tempo todo espanhol, e ainda tem que aprender o inglês. Então, assim, são 3 línguas que estão o tempo todo na cabeça dela. Ela tem inglês todos os dias. E o espanhol, que já é um esforço, né? Ela é como eu, assim. Imagina eu falando espanhol o tempo todo e ainda ter que aprender o inglês. Porque o inglês, eu confesso que o meu inglês tá péssimo, não lembro de nada. Faz muito tempo que eu não falo e se eu tivesse que estudar o inglês, eu teria que me dedicar do mesmo jeito. E aí meu irmão falou, cara, é impressionante para uma criança de 8 anos conseguir lidar com 3 idiomas ao mesmo tempo, ainda tendo que aprender todas as matérias em outra língua, né? Matemática, ciência, geografia, tudo ela tem que aprender em outra língua. E eu fiquei pensando, falei, nossa, é verdade. E aí, qual o aprendizado de tudo isso, né? Primeiro que eu tô gostando muito de aprender com ela, de ensiná-la. Porém, eu tenho muita pouca paciência. Eu fico muito irritada, assim, quando ela responde errado e tal. E eu falo... Eu vi um vídeo esses dias no Instagram que é muito engraçado. Na época de provas, a mãe pergunta, quanto é 2 mais 2? E a criança fala 50. Quanto é 2 mais 2? Ah, é 4. Ah, então, quanto é 2 mais 2? 50. Aí a mãe perde a paciência. E é tipo isso que tá acontecendo, né? Eu acabo perdendo a paciência um pouco, porque a aluna se distrai muito. Então, ela é muito inteligente, ela presta atenção, mas ela se distrai demais também. Então, isso atrapalha bastante, né? E óbvio que eu não posso... faz parte da geração de agora que eles se distraiam mais, que eles sejam mais, né? Porque são muitos estímulos, né? Tem celular, tem videogame, tem computador, tem tudo. E o tempo todo eles têm estímulos, eles não estão sabendo lidar com o tédio. Quando a aluna está com tédio, ela fica maluca, ela não sabe o que fazer. Ela fala, mãe, o que eu faço? Mãe, o que eu faço? Ela não sabe ficar entediada, não consegue. E eu acho que, inclusive, até nós, adultos, não conseguimos ficar entediados por algum tempo. A gente tá com o celular na mão hoje o dia inteiro, né? Mas, assim, uma coisa que eu tô aprendendo é testar a minha paciência. Estou tendo que ter mais paciência, mas eu estou também... Ela também tá me ensinando a lidar com esse tipo de coisa. Porque é isso, a gente tem muitos estímulos, então eu preciso também aprender a lidar com o tédio e preciso também aprender a ver que a geração dela é diferente, que ela está num país diferente, que ela está aprendendo 3 línguas ao mesmo tempo, né? Porque o português a gente não sabe falar direito, imagina o espanhol e o inglês.
Mas assim, tá sendo uma experiência muito legal mesmo, de estar ensinando, de estar acompanhando ela na escola. E o que eu tô fazendo é exercícios para ela fazer em casa. Ela tá fazendo Kumon todos os dias. É cansativo, Fabiana? É cansativo. Ela fica de saco cheio de fazer lição toda hora. Ela quer descer para brincar, ela quer assistir televisão. Mas se eu quero que ela seja uma moça disciplinada, que ela saiba regras de horário e horário, eu preciso ser firme. Porque as crianças nos testam, elas ganham a gente na birra, né? Quem é mãe sabe que às vezes de saco cheio a gente dá o que a criança quer. Fala, ai, tá, vai, só para de me encher o saco. E muitas vezes eu fiz isso, sabe? Ai, tá, pega o celular, pelo menos você me deixa em paz. E agora o desafio tá sendo justamente esse, negar as telas, negar o tempo de brincar, porque ela precisa fazer exercícios, porque ela precisa estudar, ela precisa fazer o Kumon de matemática, ela precisa estudar o inglês comigo em casa, e ela precisa saber que no horário de estudar é horário de estudar e que ela não vai brincar enquanto ela não fizer o seu dever. Isso é uma coisa que eu tô tentando policiar. Ontem, por exemplo, eu deixei ela brincar, mas eu falei assim, quando você terminar de brincar, você vai subir e vai fazer mais um pouco de inglês. Ela já tinha feito Kumon, inclusive. E aí eu falei pra ela, a gente vai voltar e vai estudar um pouquinho de inglês, ok? Foi aí quando ela pegou, ela fez esses exercícios que ela errou. Hoje eu vou pegar e fazer com ela todos de novo, porque ela errou. Eu vou ter que explicar a matéria toda de novo. E aí onde entra a minha paciência? Minha paciência entra que eu vou ter que repetir várias vezes, se necessário. Vou ter que repetir. Porque aí eu ainda tô estudando se ela tá se distraindo demais, ou se ela tá chutando, se ela tá realmente entendendo. Enfim, fazer uma avaliação diagnóstica do jeito que a professora fez na escola para ver aonde que ela tá, o nível que ela tá. E eu preciso que ela acompanhe na escola, né? Eu sei, entendo que é difícil, ela está em outro país. Mas esse está sendo meu desafio em relação à aprendizagem dela. Mas uma coisa muito gostosa é participar desse aprendizado, viu? Eu achei que fosse ser muito chato, mas muito pelo contrário, quando eu pego para fazer, para eu mesma ensinar a ela, é muito gostoso. Então, se você mãe tá passando por alguma dificuldade assim com o seu filho na escola, estuda junto com ele, faz junto com ele, porque apesar de ser cansativo e a gente ter que treinar um pouco a nossa paciência, é um tempo de qualidade. E aí a gente tem a oportunidade de mostrar pro nosso filho que estudar é gostoso. Porque depois dos 18 anos que a gente tem que trabalhar e tem que fazer as coisas, a gente vê que a gente sente falta de estudar, né? Que estudar era gostoso. E hoje eu sinto falta de estudar. Então, quando eu pego para estudar alguma coisa, eu acho legal. E ainda mais quando a gente estuda algo que a gente já sabe. Então, quando a gente estuda e ensina para os nossos filhos, a gente aprende mais e eles aprendem com alguém que tenha paciência com eles. E acaba sendo um tempo de qualidade se você mostrar para ele que o estudo é divertido. E é isso que eu tenho tentado fazer com a Luna e eu espero que dê certo. Eu vou buscar a Luna na escola e depois eu vou passar no meu trabalho, que eu preciso resolver algumas coisas. E depois eu vou voltar para casa para ela fazer algumas lições comigo juntinhas. E é isso. O vídeo de hoje é sobre isso. Espero que você tenha assistido até aqui. Se você assistiu até aqui, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e compartilha com uma mãe que esteja com dificuldades aí com seus filhos. E até o próximo vídeo. Muito, muito, muito obrigada por estar aqui. Beijo. Até mais.